É uma palavra que muitos não querem usar, mas que é o que está a acontecer, quer dizer, e eu até tentei, como tu sabes, eu até fui acusado no início de ter aqui uma perspectiva demasiado moderada sobre isto, mas há um momento que nós começamos a ver o que é que está a acontecer no país real, quer dizer, nós vamos a alguns distritos do interior, eu estive há pouco tempo em Beja, mas também em Porto Alegre, é vê-los andar por ali, assim, parece que foram postas pessoas artificialmente no país, desenrasquem-se, agora façam o que entenderem, sabem, precisamos de mão de obra, agora têm em casa, não, há condições de saúde, não, há creches para os filhos, não, mas olha, safem-se como puderem. Eu há 2 anos chamei a atenção que estávamos a chegar a 1 milhão de imigrantes. Os fact-checkers habituais disseram exagerado, falso, aquelas coisas da imprensa. Hoje todos nos dão razão. Claro que para a esquerda e para os globalistas continuamos a precisar de toda a imigração no mundo, porque não temos filhos, então temos que ser substituídos. Ou seja, para eles, sermos substituídos é uma coisa normal. É normal deixarmos de ter a nossa identidade e sermos substituídos por pessoas do Indostão, por pessoas do Médio Oriente, seja pelo que for. Isto é errado. Isto não tem nada a ver com racismo, nem com xenofobia, tem a ver com identidade nacional. Um país tem que ter equilíbrio e esse equilíbrio exige preservação da identidade nacional. Eu acho que é muito importante fazermos isto. Quem é que entrou legal e ilegal no país? Quem entrou ilegal tem que sair, porque senão é um prémio que estamos a dar a quem entrou ilegalmente. Ou seja, as pessoas entraram ilegalmente e depois nós regularizamos. É um incentivo ao crime. É como roubar primeiro e depois poder legalizar o roubo. É errado. Quem entrou ilegalmente tem que sair. 2, os que não respeitam os nossos valores fundamentais devem sair. E os que cometem crimes depois de obter residência ou nacionalidade, a mesma coisa. Isto provavelmente não vai resolver o problema da imigração em Portugal sozinho. E temos que ser sérios e temos que ser honestos intelectualmente. Porque houve aqui um efeito chamada, sobretudo no governo de António Costa, que andou propositadamente nos países do Indostão e também no Nepal, no Bangladesh, na Índia, a dizer venham porque é fácil, olha, o salário mínimo está a aumentar, não há burocracia nenhuma, qualquer pessoa tem cidadania, tem residência, venham. Eles vieram e começaram a dizer uns aos outros, tanto que nós chegámos, e tu também fizeste essas investigações, com passaportes à venda nos mercados da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, deixámos isto chegar a este ponto. Isto é possível reverter? Eu acho que vai demorar algum tempo, mas é preciso começarmos já. Não é com estas maquilhagens do governo, e também, diga-se, temos um Tribunal Constitucional que não tem ajudado e um Presidente da República que não tem ajudado. Porque sempre que se tenta fazer alguma coisa, não é humanista, não é proporcional, não é... Repara nisto. Então, faz-me mesmo confusão. E eu sou jurista, e acho que até conheço alguma coisa de leis. Um tipo vem para Portugal, viola uma mulher, e depois não o podemos expulsar por uma questão de humanismo. Isto aconteceu ainda há pouco tempo com um cidadão, no caso era cabo-verdiano, que violou 2 estudantes, 2 mulheres em Coimbra, foi condenado e o Supremo Tribunal de Justiça português disse que não fazia sentido expulsar porque ele já estava integrado na comunidade e porque era injusto expulsá-lo. Assim é impossível. Quer dizer, se passar para o mundo inteiro a ideia que somos uma bandalheira de país que tem subsídios e está a aumentar o salário mínimo, não há país que aguente. Ainda por cima, nós já vimos o que aconteceu na Bélgica, em França, o que está a acontecer na Alemanha. Todos, é que inclusive os imigrantes portugueses que votam em mim, que votam no Chega, são eles que conhecem melhor e que vêm cá, ainda hoje em Guimarães, vários me diziam, doutor André, eu sou imigrante em França e vi o que é que aconteceu, eu sou imigrante na Suíça e vi o que é que aconteceu, não deixe que isto aconteça em Portugal. Portanto, eu acho que nós temos mesmo que começar a travar esta batalha. Vão estar todos contra nós, a esquerda toda contra nós, a União Europeia contra nós, mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós começámos a ficar com um nível muito preocupante de imigrantes face à população que temos. Quer dizer, nós temos neste momento 11 milhões de pessoas, vamos dizer assim, 1.700.000 são imigrantes. Isto é uma desproporção em termos percentuais, que metem em causa a identidade do país. E eu acho que nós temos que começar a fazer alguma coisa sobre isso. Eu ouço alguns empresários dizer, mas nós precisamos de mão de obra e tal. Eu compreendo isso, mas se pagarem melhor aos nossos, se calhar eles não têm que ir embora. Quer dizer, se não tivermos esta coisa de haver subsídios para toda a gente, se calhar não precisamos de tantos imigrantes. Ou a ideia é deixar entrar toda a gente de qualquer maneira, até eles serem também 15 milhões. E depois, quem é que vai determinar o futuro do país? Depois não nos podemos admirar. Se eles começarem a ganhar juntas de freguesia, câmaras municipais e um dia o governo do país. Quer dizer, isto tem que parar, algum dia tem que parar, senão é uma substituição. É essa a palavra que tu estavas a dizer. E eu acho que neste momento nós estamos em curso com uma substituição. E isso não é positivo.
Pois, e fechando este tema aqui, falou da Índia, do Nepal, Paquistão, etc. Há quem diga que quem importa ao terceiro mundo, um país que importa ao terceiro mundo, torna-se no terceiro mundo. Tem esse medo É isso mesmo. rapidamente. É isso mesmo. Eu estou a dizer, os jornalistas espantam-se muito de eu publicar nas minhas redes sociais, mas tu sabes o que isso é também. Se nós não tivermos as nossas redes, ninguém nos dá voz. Ninguém quer saber dos problemas reais do país. Tenho publicado a selvageria que todos os dias vemos. Pancadarias, esfaqueamentos, crimes entre grupos, fações, ajustamentos ajustes de contas, perdão. Ainda ontem soubemos que 60 elementos, penso que são 60, perigosíssimos do primeiro comando da capital, a organização criminosa mais perigosa do Brasil, vivem em Portugal tranquilamente. Não há dia que não se veja nas notícias em Portugal, procurado pela Interpol, encontrado no Algarve, procurado pelo Brasil, encontrado em Coimbra, procurado. Quer dizer, se importas o terceiro mundo, os criminosos, nós vamos nos tornar um país de bandidagem. E isto, atenção, não tem nada a ver com nacionalidade, porque eu estou convencido que a maioria dos brasileiros em Portugal até vão votar em mim. Mas eles também fugiram de um país, muitos deles, fugiram do país onde não querem viver assim. Onde não querem viver com o crime às portas deles, onde não querem ver crianças baleadas em trocas de tiros com traficantes de droga. Ora, então nós queremos, eles próprios não querem tornar-se um Brasil e nós estamos a tornar-nos uma espécie de favela do Brasil. Eu acho que temos que parar com isso, não vamos mesmo tornar-nos um país de terceiro mundo, quer dizer, pior ainda do que já estamos. E olha que é difícil isto piorar muito mais do que já está, mas por este caminho é o que vai acontecer.